Olá, e nessa segunda aula aqui do nosso mini curso de Power BI, vamos partir para a parte de importação e tratamento de dados. Ok? Vamos partir com uma base de dados do Excel, vai estar aqui na descrição, você pode acessar aqui o link e já baixar esse arquivo do Excel. Se você não tiver o Excel, não precisa abrir o arquivo do Excel, só baixa e guarda com você que aí já aparece para a gente fazer a importação. Ok? Então eu estou aqui ó, em página inicial, eu posso clicar aqui ó, em pasta de trabalho do Excel, eu posso vir aqui em obter dados, pasta de trabalho do Excel, eu posso clicar aqui em importar dados do Excel. Todas essas funcionalidades são meio que repetidas aqui no Power BI, ok? Veja qual você prefere. Eu vou vir aqui ó, em importar dados, estou na minha área de trabalho e já deixei esta base aqui ó, base de dados, né? Base de dados vendas, ok? Vou clicar em abrir. Então quando eu clico em abrir, ó, já vai aparecer essa janela aqui do Power BI. E quando eu clico aqui com o botão esquerdo, essa é a minha planilha que nós temos. Então é isso aqui que a gente tem lá no Excel, ok? Diversas linhas e diversas colunas. Aqui eu preciso marcar ela, então eu cliquei com o botão esquerdo, fiz a marcação. Ok, já estou com a minha planilha aqui selecionada. Se eu clicar aqui em carregar, eu já vou carregar diretamente no Power BI. Mas normalmente o mais comum que eu recomendo você fazer é clicar aqui em transformar dados. Quando eu clicar aqui em transformar dados, vai abrir uma outra janela, que é o Power Query. Você não precisa baixar nem nada, já é integrado junto aqui com o Power BI, ó, transformar dados. Vai abrir essa outra janela que nós podemos fazer todo o tratamento dos dados, ver se não tem nenhuma linha, nenhuma coluna errada, mexer em maiúsculo, minúsculo, ver data, tudo que a gente quiser analisar aqui a gente pode mexer e depois a gente fecha e aplica. Aí o Power Query fecha e a gente volta para o Power BI. Então é super tranquilo de tratar os dados aqui no Power Query. Primeira coisa que nós vamos mexer, ó, já estamos aqui com todas as nossas colunas, ó, coluna de código, produto, categoria, nome, sobrenome, estado e assim por diante. Tem uma coluna aqui que não tem nada, né? Quantidade vendida, preço unitário e uma coluna de data. E aqui nós temos todas as linhas, né? Não sei qual que é o tamanho, talvez, de uma base de dados que você vai trabalhar. Essa nossa aqui é bem tranquila, né? Vamos descer um pouquinho mais, se não me engano ela tem cerca de 500 linhas. Mas pode ser que você tenha uma base de dados aí com milhares, milhões de linhas. Essa aqui tem aproximadamente 500 linhas, tá? Mas no Power Query você consegue mexer nisso rapidamente. Vamos lá, passo por passo. Eu tenho aqui, ó, essa minha planilha 1. Aqui eu posso, ó, na direita, selecionar e renomear. Eu vou colocar como base vendas. Ok? Vou apertar um Enter. Que eu já mudei o nome desta minha tabela. Eu poderia clicar com o botão direito e vir aqui também em renomear. Tanto faz, ok? Já vimos que nós temos algumas linhas e colunas que não interessam. Conforme eu desço, eu tenho umas linhas em brancos também, né? Que aparece null, né? Como se não tivesse nada. Eu tenho esta coluna aqui, ó, que não me interessa, não tem nada, né? Pode ser que você tenha algum erro na sua base de dados do Excel, alguma coisa do tipo. Então vamos tratar esses dados, ó. Cliquei nessa minha coluna aqui, ó, botão direito e vou clicar aqui em remover, tá? Já fiz a remoção dessa coluna. Nas linhas já é um pouco diferente, porque nós temos várias linhas, eu não consigo ir uma por uma. Então eu posso vir aqui ó, em página inicial, eu tenho aqui ó, remover linhas. Eu clico aqui e eu tenho essa opção aqui ó, remover linhas em branco. Agora se eu descer eu vou ver que o Power Query já tirou todas essas linhas que não continham nenhuma informação, que não vão me interessar aqui nessa minha base de dados. Se você tivesse alguma coisa errada relacionada ao seu cabeçalho, ó, por exemplo, aqui a gente já viu que está certinho o cabeçalho, né? O código, o produto, são todos os cabeçalhos. Mas aqui ó, em página inicial, em usar a primeira linha como cabeçalho, ó, usar a primeira linha como cabeçalho e usar cabeçalho como primeira linha. Eu vou clicar aqui, por exemplo, depois a gente desfaz isso aqui, ó. Vou clicar, ó, repare que iria mudar. Ok, então não ficou interessante, é claro, a gente colocou, né, usar a primeira linha como cabeçalho, ficou errado. Então tudo que você fizer, para usar o Ctrl Z, né, que é o famoso desfazer, né, da informática, da digitação, você dá um Ctrl Z. Aqui a gente pode ver aqui na direita, ó, em etapas aplicadas, tudo que você mexer aqui, ó, colunas removidas, ó, linhas em brancos removidas, a gente consegue clicar no X. Ó. Se eu clicar aqui, eu vou desfazer. Ó. Então cliquei uma vez, cliquei para tirar o cabeçalho removido. Ok? Ó, se eu clicar aqui, ó, cliquei nessa seta, ó, usar cabeçalhos como primeira linha. Ó, ficou errado, né? Os meus cabeçalhos vieram para a primeira linha e os meus cabeçalhos reais, com a coluna 1, coluna 2, tudo errado. Posso clicar, ó, clico no X aqui, ó, nas etapas aplicadas e eu quero desfazer aqui os cabeçalhos rebaixados. Eu vou clicar aqui em desfazer, a gente volta para onde a gente faz. Então todos os passos, tudo que você fizer aqui no Power Query vai aparecer aqui na direita, nessa parte de etapas aplicadas. Você também consegue mexer as suas colunas, né? Por exemplo, eu quero jogar a coluna dos produtos para cá, eu clico com o botão esquerdo, ó, consigo arrastar, né? Aparece uma linha preta exatamente onde ela vai parar e a gente consegue fazer essas modificações. Eu sempre clica com o botão esquerdo e você consegue arrastar, jogar para a esquerda, jogar para a direita e assim por diante.
E você deve ter reparado que cada uma das colunas, por exemplo, essa minha coluna de código tem um número aqui, ó, 1, 2, 3. A minha coluna de produto tá ABC, ó, categoria produto, ABC, primeiro nome, ABC. Se a gente vier aqui para a direita, nós vamos ter aqui, né, quantidade vendida, 1, 2, 3, data, tá um calendário. Porque aqui o Power Query já entende o que é cada uma das colunas. Ó, se eu clicar no cabeçalho, ó, cliquei com o botão esquerdo, agora cliquei com o botão direito. E vier aqui em alterar tipo, está como tipo aqui, ó, de um número inteiro, ok? No caso aqui é um código, o Power Query entendeu como número. Eu poderia pegar e alterar, por exemplo, para texto, né? Porque como é um código não me interessa, agora mudou para ABC, ok? A gente pode até deixar essa alteração feita. Qualquer outra, né, botão direito, ó, alterar tipo, poderia mudar, né? Isso aqui está como texto. Se a gente pegar algum outro exemplo aqui, ó, por exemplo a data, ó, botão direito, alterar tipo, aqui está como data. Então o Power Query já reconhece o que é cada uma de nossas colunas. Vamos dar uma mexida, né, fazer o tratamento aqui agora na parte do primeiro nome e sobrenome. Repare que está tudo em maiúsculo, né? Não está tão interessante, talvez está muito chamativo, não está no mesmo padrão que os nossos outros dados. Então eu posso clicar aqui, ó, na coluna de primeiro nome, ok? E aqui nós temos a parte, né, em transformar, ó, cliquei em transformar, nós temos aqui a parte de formato. Eu vou clicar em formato e eu posso manipular. Eu vou colocar, ó, colocar cada palavra em maiúsculo. Ó, já melhorou, ok? Posso fazer isso para o sobrenome também. Clico na coluna do sobrenome, né, transformar, formato, colocar cada palavra em maiúsculo. Você também já precisa ficar bem ciente dessa parte que nós temos aqui, ó, o transformar, né, no Power Query, e o adicionar coluna. O transformar você vai sempre mexer na mesma coluna. Quando você quiser fazer alguma configuração diferente criando uma nova coluna, você usa o adicionar colunas. Até porque as funcionalidades delas às vezes aparecem coisas bem parecidas. E o que nós vamos fazer agora é propriamente adicionar uma nova coluna. Por quê? Aqui nós temos primeiro nome e sobrenome. Vamos juntar isso aqui, criando uma nova coluna apenas como nome, né? Para ter, por exemplo, Pedro Nogueira na mesma coluna. A gente não precisa ter duas colunas diferentes. Como é que você pode fazer isso aqui? Ó? A gente estamos aqui então adicionar coluna. Ó. Eu preciso selecionar as duas colunas. Então eu cliquei com o botão esquerdo na coluna do primeiro nome, pressionei o Shift e cliquei no sobrenome, porque a gente fica com as duas colunas marcadas. Quando você pressiona o Shift, você consegue essa seleção. E agora, aqui em adicionar coluna, eu vi que habilitou essa opção aqui, ó, de mesclar colunas. Você precisa estar com as duas marcadas. Se tiver com uma só, essa opção sobe. Então, some. Então, clica nela, pressiona o Shift e clica na segunda coluna. Venho aqui em mesclar colunas. E aqui está falando mesclar colunas selecionadas. Qual que é o separador entre elas? O que eu quero entre elas? Eu quero um espaço, né? Vai ter Pedro, espaço, Nogueira. Nome e sobrenome. Como é que vai ser o nome dessa minha coluna? Eu vou colocar como seu nome, propriamente o nome de cada um, né, das pessoas aqui. Nome, vou dar um ok. Agora eu vou chegar aqui para a direita, eu vou reparar que aqui na direita já está essa minha coluna de nome. Eu posso clicar com o botão esquerdo, eu vou jogar ela mais ou menos aqui. Ó, vou jogar ela aqui. Então eu tô com uma única coluna de nome. E essas colunas aqui, ó, de primeiro nome e sobrenome, não me interessam. Clico nela, botão direito, remover. Clico no sobrenome, botão direito, remover. Dessa maneira a gente tem os dados aqui, né, mais simplificados, já ficou uma coisa mais interessante. E depois que terminamos, né, a importação, né, tratamos os dados aqui no Power Query, a gente pode vir aqui, ó, em página inicial e clicar aqui, ó, em fechar e aplicar. Ó, repare que agora já voltamos para o Power BI, aquela outra janela do Power Query fechou. Vai carregar alguns segundos e eu já tenho os meus dados. Ó, na parte de exibição aqui, ó, dos dados a gente já tem aqui, ó. Se eu clicar aqui, eu abro a minha base de vendas, ó, tem todos, né, os cabeçalhos que nós tínhamos, fica aparecendo um por um. Se eu clicar aqui na esquerda, ó, na parte de exibição de dados, né, clico na minha base de vendas, vai aparecer exatamente isso aqui que a gente tem, ok? Fica realmente uma coisa aí bem interessante, ó, todos os meus dados. Se eu clicar aqui em exibição de relatório, a gente já volta. E uma última alteração que a gente poderia fazer, né, aqui mesmo no Power BI, eu tenho aqui os meus dados, né, eu tô com meus dados aqui, base de vendas, vou clicar aqui em preço unitário. Eu posso colocar ele em reais, então eu cliquei nele, tem a opção aqui, ó, dos reais, eu clico nessa seta e vou procurar, né, vou descer um pouco mais, aqui normalmente fica em ordem alfabética, até a letra P, que eu vou conseguir achar o português reais. Eu vou descer um pouco mais, MN, aqui ó, já apareceu, reais, português, Brasil. Aqui eu posso clicar, ok? Agora essa minha coluna aqui já está em reais, ok? Até se eu clicar aqui na esquerda, em exibição de dados, eu já consigo conferir, ó. Agora eu tenho todas as minhas colunas, ó, o meu preço unitário aqui, ó, já está com um símbolo de reais. Fica uma coisa mais organizada, quando a gente criar os nossos visuais, já vai aparecer também esse símbolo monetário de reais, vai ficar uma coisa já mais interessante. E como nós já fizemos algumas coisas, né, importamos dados, fizemos todo o tratamento de dados, olha só, você já aprendeu a base do Power BI, né, que é você fazer isso, trazer as informações aqui para o Power BI. Você já deu um grande avanço aí
para utilizar este programa. Ó, sempre aqui na direita os dados, já consegue minimizar e tudo. E para finalizar, ao final de cada aula é sempre interessante você salvar o seu arquivo, né? Esse aqui agora é um arquivo do Power BI, tá? Nós importamos uma base de dados do Excel, mas esse arquivo que a gente vai salvar é um arquivo do Power BI. E o seu arquivo do Excel, eu recomendo que você não fique mexendo ele de lugar na sua máquina, tá? Senão você pode ter algum tipo de problema. Então eu vou vir aqui em arquivo, salvar como, vou salvar aqui, por exemplo, na minha área de trabalho. Vou salvar como, por exemplo, aula, né? Aula, mini curso, Power BI Expert Curso, apenas como exemplo, tá? Pode salvar o nome que você quiser. Vou salvar na minha área de trabalho, perfeito, já posso salvar para não perder tudo que nós fizemos. Vejo você na próxima aula.